Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Papo Arena para você. E você que ainda não se inscreveu, inscreva no nosso canal, já curte, compartilha e não esqueça de ativar o sininho. Sem muitas delongas, solta a vinheta que nós já voltamos. Papo Arena! Vem com a gente! Nós estamos aqui com vocês aqui no nosso vídeo Papo Arena e eu tenho um convidado muito especial que eu tive o prazer de conhecer e trabalhar em algumas ocasiões juntos em prol do reino de Deus, da unidade do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na nossa cidade de Sarandi. E hoje comigo está aqui pastor missionário Emílio Soares. É um prazer receber, seja bem-vindo, pastor. Eu que agradeço, pastor, por essa oportunidade, né? Dificilmente a gente tem uma oportunidade ímpar como essa, de estar aqui falando o que a gente faz, né, dentro do trabalho da obra de missionária, né? Então, muitas pessoas nem conhecem o trabalho, né? O trabalho que a gente põe em prática lá na MIRV, no nosso campo missionário. Então, eu fico feliz de ter essa oportunidade de estar divulgando o que nós fazemos, né? Para que o nome de Deus seja louvado. Amém. Bom, pastor, como a gente sempre fala, a gente faz aqui o nosso podcast, inclusive a gente até falou aqui antes de começar o vídeo, a gente tem sempre um roteiro, e o roteiro estava até pronto de perguntas para a gente poder entrar nos assuntos aqui, pastor. Mas eu senti de Deus, senti no meu coração, pastor, da gente deixar o Espírito levando. E primeiro, antes de qualquer coisa, antes da gente falar sobre o trabalho, falar sobre o que está sendo feito aqui em Sarandi, eu tenho um lema que eu levo comigo, eu carrego comigo, eu prego isso para todas as pessoas. Nós somos curados para curar, somos restaurados para restaurar, somos libertos para libertar. E o pastor hoje trabalha com uma casa de recuperação, mas muito antes disso o pastor passou pela mesma situação, foi um interno de casa de recuperação, precisou dessa libertação, né, pastor? Sim, eu tive 9 internamentos, né? A maioria foi hospitalar, mas ano 2000, quando eu vim de Curitiba, eu passei pela Casa do Oleiro também, né, pastor Auer. Fui interno no Hospital Psiquiátrico de Maringá. Em Curitiba eu fui interno em vários hospitais, né? Além das cadeias, mas eu passei em vários hospitais por causa da questão da dependência, né? Eu me envolvi muito com a droga na questão, antigamente, a gente dificilmente falava na cocaína, né? E até o crack também começou era muito escondido, tempo, né? Mas a gente usou muita maconha, né? Eu usei muita artânia, né? Com o alucinógeno com bebida, né? Com a bebida destilada, né? Então aquilo foi me prejudicando demais. Em 1985 eu tive a primeira convulsão alcoólica com droga. Fui internado no Hospital de Clínica de Curitiba, né? Não lembrava a época porque a gente trilhava um caminho de alucinógeno, né? Eu só vivia alucinado. Sempre buscando estar sempre nessa vibe, né, das alucinações. E por isso eu não lembrava o tempo que eu fui internado no Hospital de Clínica. Quando eu fiz meu último internamento em Presidente Castelo Branco, depois de 4, 5 meses que eu já estava na reinserção, eu voltei em Curitiba. Eu queria saber qual foi a época que eu fui internado. E foi em 1985. Olha. E de 1985, que eu já fui internado por quase uma overdose, né, que me deu uma convulsão muito forte. E até o ano 2000, eu sofri 15 anos entre internamentos e cadeias. Então, passando por várias situações. A partir do ano 2000, que Deus deu graça, né, e eu virei a chave, a coisa mudou e a gente começou a andar. Faz 26 anos. E uma coisa que é muito importante, né, pastor, é a persistência, né? Por mais que foram 15 anos aí lutando, vai e vem, não desistiu. A gente se engana muito, né? Dá a impressão que a gente vai vencer, a gente não sabe por que não vence, mas a gente também não pode parar, tem que caminhar, né? Com toda a dificuldade, então até chegar à conclusão de que tem que parar mesmo, e daí a hora que Deus abre um caminho, uma porta, e a gente entende, né? Porque o primeiro passo para uma vida sem drogas são 12 passos, né? O primeiro passo é admitir. Admitimos que éramos impotentes, né? Admitimos que éramos impotentes perante os efeitos da separação de Deus e que tínhamos perdido o domínio sobre a nossa vida, né? Perdeu o domínio sobre a vida porque estava separado de Deus. E nesse meio tempo entrou a droga, a bebida, né? E a gente acaba sofrendo porque está realmente separado de Deus.
Entre as ilusões do mundo, né, pastor? É, Porque tudo é ilusão. O mundo oferece muito, É né? muita ilusão, a gente acha que a gente tá o bonzão, né? Quando se passa por essa situação, eu tô bombando, né? Como se diz, né? Eu tô bombando, eu tô lá em cima, mas na verdade é uma escada amarrada com cordas que logo arrebenta tudo e você despenca, né, pastor? Porque a droga ela tem progressão, né? Quem é alcoólatra vai progredir, em vez de tomar uma, vai tomar 10. Quem usa droga, em vez de fumar um cigarro de maconha, vai fumar muito mais. E o crack é a mesma coisa, né? E eu tive muito problema porque eu fui pagodeiro, fui sambista, fui carnavalesco, né? E esse mundo o meio de tudo isso, né, pastor? É um caminho de ilusão. É um caminho de ilusão, né? Mas quando você cai em si, você vê que aquilo ali é tudo ilusão, né? Como diz o grandioso rei Salomão, tudo é vaidade, Tudo né? vaidade nesse mundo. Isso é verdade. Isso é verdade. Tudo vaidade. E, pastor, o pastor comentou sobre Curitiba, São Paulo, essa trajetória de estar nesses lugares, pastor. Como que foi a questão família? Porque, assim, a gente sabe que muitas pessoas perdem famílias, né? São afastadas das famílias por causa das drogas, da dependência, seja bebida, seja cigarro, seja drogas mais pesadas, né, pastor? Pastor, eu tenho uma heroína lá em casa. Que bênção. Porque Aguentou, né, pastor? Como diz o ditado, aos trancos e barrancos, nós vivemos juntos, né? A gente, assim, eu ficava separado um determinado tempo por causa da droga, mas a porta da minha casa foi sempre aberta para mim, né? Bom. Quando eu fui internado ali em Presidente Castelo Branco no ano 2000, eu saí de casa para não voltar mais para minha casa, porque eu era o problema de casa. Daí, quando eu estava com um mês internado, a minha mulher escreveu para mim e disse assim, eu e as suas 2 filhas estamos esperando você o tempo que for preciso. Por que as 2 filhas? Porque os meus filhos mais velhos, eles pegavam 13, 14 anos e iam embora de casa. Nossa, Porque pastor. eu não tinha a voz ativa, não tinha autoridade, né? E atrapalhava muito. Aí eles tomavam a liberdade de ir embora, até para não conviver comigo, né? Então eu judiei muito da minha família, né? Eu lembro, a minha mulher trabalhava numa veterinária em Curitiba, a doutora Alzira, que é a Jéssica, que hoje tem já, eu acho que 25 anos, 26 anos, eu acho na idade dos filhos. Essa médica tratava da gente, sabe? Eu fazia meus bicos, trabalhava, mas eu gastava tudo na álcool da droga, né? A minha esposa trabalhava nessa doutora, e essa doutora ajudou muito a minha família, sabe? Que bom, pastor. Entendeu? Então, assim, Deus sempre cuidou, né, pastor? Deus tinha o propósito dele, sempre cuidou. E eu louvo a Deus por isso, né? Que Deus foi importante me a dando família estar oportunidade. junto, né? Se a gente merecer, Deus cuida. É o que a gente sempre vê muito, né? Nas famílias, nas pessoas que buscam, né? Sair disso, né, pastor? Algumas não têm a família, mas para poder dar aquele apoio de sustentar, a família só fica sabendo depois que já está lá um bom tempo internado. É verdade. Porque tem muita gente que some, né, pastor? Vamos Sim. falar bem, tem muita gente que sai de casa, some, não dá mais notícia e desaparece, de repente, quando fica sabendo, ou fica sabendo de uma tragédia, ou fica sabendo, falou, fulano está internado, aí vai correr atrás, vai ver o que está acontecendo, né, pastor? Eu passei por essa situação, porque lá em Curitiba tem a FAS, que é a Fundação de Assistência Social, né, da cidade de Curitiba. Então, muitas vezes eu dormia na central lá da FAS, né, mesmo tendo família, mesmo morando em Curitiba, geralmente eu dormia lá, né, entrava numa crise terrível, né, fora de hora, ia procurar abrigo. Aí um dia me convidaram para ir para a fazenda da FAS, que é uma fazenda do Frei, né, que é para lá de Santa Felicidade, lá em Campo Magro. E eu fiquei 4 meses lá. Nossa, meu Deus. Um dia a Assistência Social me chamou e falou assim, ligaram para você que você está fazendo aniversário. Eu falei, mas quem ligou? Sua família. A família, a gente procurando a gente e a gente correndo da família, a gente se escondendo da família. Porque até gera aquele sentimento de vergonha, né? A própria incapacidade, a impotência, né? Como o pastor falou, eu não tinha voz dentro de casa e eu me via como prejudicando a minha família, né? E isso também acaba gerando também aquele constrangimento, né, com a família. A gente tem um orgulho bobo, mas isso aí a gente está se escondendo, né, pastor? Escondendo a realidade, né? Fugindo da realidade, fugindo dos seus compromissos, né?
E a gente acaba deixando esse compromisso, essa responsabilidade na mão da esposa, né? Na mão do filho mais velho, né? A gente acha que vai tomar conta, né? O filho mais velho ajudou muito nessa questão. Então hoje a gente fica olhando para trás e fala, meu Deus, tem coisas que eu fiz que eu não consigo nem consertar, né, pastor? Só Deus. É só Deus para poder ajeitar, né? O pastor ficou 9 meses, 9 anos. Então, eu fiquei 9 anos, 26 anos dentro de Curitiba, né? Uhum. Então, depois dos 15 anos que eu passei de 1985 até o ano 2000, eu vim para sair de Curitiba no ano 2000 e vim para Maringá. Só que eu tive 3 internamentos, né? Tive no hospital psiquiatra, né? Em Maringá, tive na Casa do Oleiro e fiz meu último internamento lá na ABF, que é Assistência Beneficente de Filadélfia. Uhum. Lá foi onde eu fiquei, né, 9 meses internado. Fiquei 9 anos na ação. Fui monitor, fui administrador, daí eu fui presidente, né? E fui diretor social. Mas foi assim, foi uma coisa assim que Deus foi, né, gargando, Deus foi subindo os degraus passo a passo, né? Eu estava internado quando me chamaram para ser administrador, né? E eu ainda, né, bem franco, falei, olha, eu não sei se eu estou preparado para isso, né? Mas Deus estava preparando o caminho, pastor. Daí quando eu estava terminando o meu tempo de administrador, né, houve lá alguma coisa de administrativo e o pastor Nivaldo Góes, do Instituto Pacto de Missões, me chamou ali na Reco, numa quarta-feira, falou, Emílio, você precisa assumir a BF. Né? Eu tinha acabado de terminar meu tratamento, né? Eu falei, não, pastor, eu não posso, pastor, o senhor não sabe da minha vida, quem eu fui no passado lá, né? As coisas que eu aprontei, as coisas que eu fiz. E ele falou, não, Emílio, não é porque você é o melhor, não, é porque não tem outro e nós não podemos deixar a palavra de Deus, né? E ele viu que eu estava com o coração na obra, né? Ali eu reconheci que eu consegui me achar de novo, né? Uhum. Entendeu? Achou um propósito, né, para a vida. E eu aceitei e Deus deu graça e sofri bastante, né, pastor? Porque para aprender sofre, né? Para aprender sofre. Lá, um projeto lá no meio do mato, lá, né? Meio abandonado pelas igrejas, né? Um município pequeno, Castelo Branco, município pequeno, né? Não tinha muito recurso. E a gente vivia do que as famílias ajudavam, do que as igrejas ajudavam, né? A Assembleia de Deus de Maringá, o pastor Rob me ajudou muito, né? Inclusive foi o pastor que me impulsou a missionário, né? Urbano no combate às drogas. O pastor Valdemar Ribeiro me ajudou demais, né? Que ele ficava na administração lá, né? Então, tudo isso contribuiu. E no ano 2009 para 2010, né? Foi uma senhora visitar a gente lá num grupo do AA e me falou do grupo de apoio que estava tendo em Nova Esperança. Eu fui para o grupo de apoio e foi onde eu fiz uma capacitação de grupo. E abrimos um grupo de apoio em Sarandi, o pastor Clementino, né? Que benção, né? E nós abrimos o projeto através do grupo de apoio, né? Eu louvo a Deus, né? Pelo tempo do pastor Clementino em vida, ele fez muito, né? Ele abriu muitas portas, ele plantou muito, né? E até hoje nós estamos colhendo o plantio até do pastor Clementino mesmo. Bom, né? E esse trabalho, né, pastor? Sarandi vendo, né? Sarandi, vamos colocar lá, há 15 anos atrás, né, pastor? 16 anos agora. Há 15 anos atrás, 16 anos atrás, há 20 anos atrás, como que era esse ambiente? Lógico que a gente não pode falar assim, acabou, não tem. Não tem. E não só Sarandi, né? A gente fala assim Sarandi, mas em todas as cidades tem pessoas que acabam indo para esse lado. Mas esse olhar para poder cuidar, esse olhar cuidadoso, né? Do pastor Emílio, pastor Clementino, né? Aquele negócio que eu sempre falo assim, ó, a igreja, ela precisa ser igreja aonde ela está. A cidade, o bairro, e é exatamente isso, não é somente ser igreja o salão, o espaço, mas ser igreja as pessoas, né, pastor? E é onde começou a ter essa visão, nós precisamos começar a cuidar dessas pessoas aí. Porque o poder público, com todo o aparato e todo o dinheiro, eles não conseguem fazer o que a igreja faz, né? Infelizmente, porque... Mesmo tendo todo o recurso, né? Sobre a cidade de Maringá, tem o Centro Pop, né? Tem o albergue,
e tem o portal da inclusão, né? O Centro Pop é onde faz uma triagem com, né, com o dependente químico, que é, na verdade, o morador em situação de rua. Depois ele passa pelo albergue, né, onde ele pernoita e come. Aí ele acaba voltando para o Centro Pop de novo, porque lá tem troca de roupa, banho, tudo. E daí chega uma conclusão de mandar ele para o Portal da Inclusão. O Portal da Inclusão é um setor onde o cidadão pega, né, ele pernoita lá, mas ele vai pegar um vale para ir trabalhar, para voltar. Ele regulariza a documentação, Sim. né? Eles procuram isso, né? Não tem mais tudo. documento, tem mais carteira de trabalho, não, vamos regularizar isso daí e te incluir na sociedade de novo, né? Entendeu? Então, assim, tem muito recurso, mas falta uma base que é espiritual. E a parte de ir atrás dessas pessoas, porque aí o público ele não vai atrás, né? As pessoas têm que procurar, né? E a igreja em si, eu creio que até a MIRV, aquele negócio, né? A gente quando vai atrás da pessoa, né? Como a gente vê em muitas cidades, né? Eu acompanho, por exemplo, o prefeito de Chapecó, né? Eles vão lá, pegam as pessoas, falam, não, nós vamos te levar. Você quer? Eu quero, mas eu não quero. Não, então nós vamos te levar para você passar por esse tratamento. E é como a gente até estava falando, tem muitas pessoas que chegam a um ponto, né? Como a gente falou os três passos, né? Os 3 primeiros passos. Tem certas pessoas que chegam nesse ponto que ela fala assim, eu quero sair daqui, eu quero ir embora, eu não quero ficar, porque é onde tem a opressão espiritual, como o pastor falou. O espiritual é onde o poder público ele não consegue alcançar. E a igreja que vai ali para poder ajudar, né? E assim, eu até admiro quando a igreja traz alguém, porque daí eu tenho a liberdade de falar assim, né, para o pastor que trouxe, você precisa acompanhar ele aqui. Porque depois do tratamento você pode levar para a igreja. Sim. Porque tem que dar continuação nessa vida. Não é né? só deixar lá, né, também, né, pastor? Tem esse acompanhamento. Vem cá, acompanha o rapaz aqui, a pessoa que você trouxe. Porque depois do resultado do tratamento, tem que dar continuação na vida. E para dar continuação na vida, tem que estar na base espiritual, tem que estar sob a proteção de um pastoral, né? Uma proteção espiritual, porque ele vai gerar uma família, Deus vai dar graça e ele vai caminhar em linha reta, né? Entendeu? Então, isso é muito importante, que pós-tratamento precisa de um acompanhamento pastoral, sabe? Para que a pessoa se sinta seguro espiritualmente, né? E a gente agradece a Deus, pastor, quando as famílias nos descobrem, as igrejas nos descobrem e sabe que a gente está ali em prol das almas, né? É a primeira parte, né? De libertação, né? E libertação tanto da droga como da base espiritual. E depois ver essa pessoa dando resultado na sociedade, né? Inserido dentro de uma igreja, né? Inserido dentro de uma empresa, cuidando da tua família ou de si mesmo, né? E a gente sabe que tem resultado. Infelizmente, né? A droga ela avança, né, pastor? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A gente nem entende como é que surge tanta droga, né? Cada vez mais uma nova, né? Aprendendo, né? Todo dia está aprendendo, né? O traficante, o portador da droga, mas a droga também vai evoluindo. Hoje tem droga aí que é perigoso usar uma vez e já falecer é perigoso, né? Outras também não tem retorno, a pessoa entra num quadro de psicótico e também é perigoso não ter retorno. É muito preocupante a evolução da droga, né? Sim. Pastor, antes da gente ir para poder a gente falar mais sobre a MIRV em si, deixa eu te perguntar. Como começou ali você, o pastor Clementino? Não era naquele lugar onde vocês estão hoje ou sempre foi ali, pastor? Não, foi aqui no quilômetro 8. Sabe? Aqui pertinho. Aqui pertinho. Porque ali atrás tem o campo do 8 ali, né? Sim, sim. Então, quem chega até no campo do 8, descendo às esquerdas ali, tem uma chácara ali, da dona Cleusa. Inclusive a dona Cleusa, ela é tia do Dagnor, que foi junto conosco, o diácono Dagnor, um dos fundadores ali, sabe? Frequentou o grupo de apoio comigo. E nós ficamos 2 anos e pouco ali, né? Uma chácara que nós transformamos ela, né? Fizemos algumas coisas que eu gosto de fazer, né? Jardim, horta, né? Inclusive, né, tive algumas capacitações, né, nessa área. Fizemos um campo de futebol. Olha que bênção! O Éder da Cole Bike, né? Ele nos doou a grama, né? O município me fez a terraplanagem e fizemos um campo, né? Quando nós saímos de lá da chácara, a dona Cleusa ficou até brava com nós. Imagino! Que a gente ficasse lá. Mas o pastor Clementino achou ali
o pastor Clementino e o pastor Márcio falou ali, achou um ambiente ali com, né, a princípio era só a chácara de cima ali, 14 quartos, né? Um setor de escritório, né? Improvisamos lá uma cozinha, entendeu? Então, adequamos bastante por causa da questão dos alojamentos, Sim. né? Então, tudo começou aqui em Sarandi. Nós fizemos um grupo de apoio na Jaçanã, ali na Assembleia de Deus da Jaçanã, e esse grupo de apoio evoluiu muito. Olha que coisa. Surgiu o serviço e nós fomos fazendo, internando em vários lugares. Até o pastor Clementino falou, não, agora nós temos que abrir a nossa. Tem que ir grande agora vai ter que fazer. Agora começamos, agora não tem, como é que fala? Hoje tem, né? Hoje o Elon Musk fez foguete com marcha ré, mas é aquele negócio que a gente sempre fala na ala empresarial, né? Nós precisamos ser igual foguete só vai para cima, não tem marcha ré. O senhor sabe que foi bom, hein? A gente fica pensando assim, foi muito sofrido no começo, mas Deus dá vitória, né? É que no começo a gente não sabe como que vai ser no futuro, né? E a gente fica esperançoso, a gente não sabe o que vai acontecer. Aí depois que passa tudo, a gente fala, olha, ainda bem que a gente não desistiu, né? O pastor Igor, eu internei o pastor Igor lá em Colorado. E depois o pastor Demilton tirou ele lá com uns 3, 4 meses, trouxe para a igreja. E quando eu abri a MIRV, ali no quilômetro 8, eu e o Diácono Dagnor fomos uma noite lá no culto lá. Nós vínhamos vindo da chácara, tudo sujo. Aí chegamos lá, falei pro pastor Demilton, preciso falar com o Igor. Aí o Igor, menor ainda, sabe? Menor, mas já estava caminhando na igreja, né? Toda a vida o Igor foi dedicado, sabe? Toda a vida o pastor Igor foi dedicado. Por isso que é pastor hoje, né? Eu conheci o pastor Igor na época do Ademilton. O pastor Ademilton ensinava a jogar bola. E eu e o Igor, nós jogamos bola juntos. Nossa, pastor. Eu e o Igor, nós jogamos, na época eu jogava pelo colégio Cora Coralina. E a gente jogamos juntos. A gente ia lá no 15 treinar com o pastor Ademilton. Daquela época que eu conheço o Igor. Então, o pastor Igor, quando eu cheguei na igreja de noite, que eu e o Diácono Dagnor, né, tudo sujo, vindo da chácara, falei, Igor, eu preciso ser para trabalhar. Ele ficou tão alegre, sabe? Ele ficou tão alegre, né? E eu lembro do Igor quando nós levamos ele para lá, para a chácara, né? Lógico que, a princípio, pensava que era um negócio assim mais ajeitado. E essa chácara estava começando, rapaz. Então... Eu dormia no chão, pastor, não tinha que dormir. Emprestava vasilha de uma senhora, Dona Lourdes, que já é falecida, né? Quando eu demorava um pouco para chegar na chácara, o Igor ficava preocupado, cadê você? Mas o Igor me ajudou muito, sabe, pastor Igor? Porque é pastor hoje, né, pastor? Sim. Porque ele se dedicou bastante, ele é um menino de Bíblia, né? Muito estudioso, né? E eu louvo a Deus, rapaz, fez parte do nosso começo. Que benção. Vamos viver de muda. Aí já demos uma ornamentada, fizemos continuação, daí fizemos uma horta, né, com bastante dificuldade. E na época a gente era meio conhecido por causa do grupo de apoio, por causa do serviço da BF que eu fiquei 10 anos, né? Por causa também da ação do pastor Clementino, né? Que ele era bem atuante, bem frequente, né? Se preocupava muito com a questão do jovem, né? Do usuário de droga, né? O pastor Clementino era uma pessoa muito zeloso, né? Com a obra de Deus. E nós fomos evoluindo, né? Em 2019, nós tínhamos lá 110 homens internados. Olha. Daí nós chegamos à utilidade pública municipal, né? Graças a Deus foi um avanço. Aí nós mudamos para outra chácara de baixo, ficamos com as 2 chácaras para fazer uma triagem, né? E foi muito importante, né? A gente também começou a fabricar estopas. Eu tenho uma história muito séria das estopas, sabe? Lá na BF passou um cidadão lá. Ele era cozinheiro, ele era consultor, mas ele costurava. E a gente tinha lá umas maquininhas domésticas lá. As roupas que a gente ganhava que não estavam em desuso, ele cortava, fazia estopa. Uma vez eu amanheci e o cozinheiro falou, não temos gás. Lá em Presidente Castelo Branco. E eu peguei 2 sacos de estopa que ele tinha feito, ele já tinha até ido embora, esse saco de estopa estava lá. Eu fui no posto de gasolina, lá no 140, quilômetro 140, lá antes de Nova Esperança. Falei lá com o gerente, seu Oswaldo, amigo meu, me doava muito sabonete para acidente, para higiênico. E eu falei da minha situação, ele falou assim, vou te dar um gás, você vou ficar com uma estopa, e o outro saco de estopa você vai em tal lugar ali na Nova Esperança e vende. E eu cheguei com gás, com dinheiro, sabe? Que bem. Um sonho na cabeça. Um sonho na cabeça.
quando eu mudei lá, o seu Valdete chegou para se internar, alcoólatra, diabético, e ele falou, você fazer estopa. Depois de quase 8 anos, pastor. E hoje eu tenho lá 6 máquinas costurando, hoje nós fabricamos muita estopa. Deus fala para você assim, ó, é esse o caminho, né? E nós estamos hoje atendendo aí, né, a empresa Jaloto, a Cordioli, Diego Lubrificante, né, Casa dos Parafuso. A gente vende muita estopa, graças a Deus. Bênção, o dinheiro livre, nosso é esse. É o dinheiro que nós podemos atender as nossas necessidades. É o que eu estive visitando lá, inclusive era uma visita que eu estava devendo, pastor. Estive indo lá e estou devendo ainda visita de novo lá. A gente paga a visita e continua devendo. E eu fiquei muito admirado, pastor, porque primeira coisa que eu fiquei muito admirado foi como a sua família se envolve com o senhor, pastor. Verdade. Foi como eles se envolvem em todo o projeto. Em tudo ali tem alguém da família do pastor Emílio que está ajudando. Aí a segunda coisa que eu me admirei muito, pastor, foi a questão do trabalho lá. Tem a horta. Tem a horta. Né? A horta que também tira alimentos para vocês ali, também para poder passar para frente, né? Isso, nós vendemos geralmente sábado, domingo, feriado. Né? As plantas, né? As plantas, as suculentas, né? Pastor, tem muita suculenta lá. Muito. Aí tem o chiqueiro, que o pessoal aprende a cuidar de animais lá. Tem os porcos lá, os leitão, que vende no final do ano, né, pastor? Também. Tem as galinhas. Tem ali dentro do galpão que a gente viu, tem lá mecânico. Quando tem mecânico, coloca o cara para poder exercer a função, né? Aí tem móveis, o cara que sabe mexer com marcenaria, o cara tem lá como exercer a função. Pedreiro, tem a parte da costura. A outra coisa que é muito importante, que é a fabricação da matéria-prima para vassoura, né? Então, assim, o que eu fiquei muito admirado é que a pessoa que sai dali, inclusive até uma coisa que eu falei para o pastor Agil, eu falei assim, o cara sair daqui e quiser trabalhar numa padaria, ele consegue. Sim. Porque vocês fazem o café da manhã e da tarde, o café da tarde de vocês fazem ali o pão, e o cara tá ali, eu quero aprender a fazer pão, vem cá que nós vamos te ensinar a fazer pão. O cara sai dali já pronto para poder também ocupar, porque querendo ou não, a gente precisa ocupar a mente dessas pessoas. Já sai ocupado, uma profissão, sempre, o que você puder fazer, que a hora que você sair daqui, você vai saber fazer alguma coisa. E além de são motivado a trabalhar, né? Sim. E quando a pessoa está são, ele aprende com facilidade, ele abre o entendimento para se autoajudar, né? E ele mesmo se ajudar, né? Começa a ganhar o dinheiro dele, sabe aplicar da maneira certa. É muito importante, né? A sobriedade, né? A Bíblia diz ser sóbrio, né? Então, e não só no trabalho em si profissional, mas também sai dali com o trabalho ministerial, porque tem igreja lá. E eu fiquei muito, na hora que a gente subiu lá na igreja lá, o cara que quer aprender a tocar, tem o rapaz que toca, o maestro lá, né, que toca teclado lá. Se quiser aprender a tocar teclado nas horas livres, ele tá lá para te ensinar. O outro rapaz aprendendo a tocar bateria, ele estava treinando, falou, tô aprendendo. Então, assim, a pessoa também sai ali pronta para poder trabalhar também na obra. Na obra. Né? Na obra de Deus. E precisa, assim, ir capacitando as pessoas, né? Porque a Bíblia diz que a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem um pouco de conhecimento, mas não concluiu nada, sai dali mais, mais capacitado, né, para fazer um louvor, para divulgar a palavra de Deus, né? E é muito importante, sabe? E a nossa devocional lá é toda manhã. Então, isso que eu estou falando que eu estou devendo. De segunda a sexta. De segunda a sexta, pastor. Né? Termina o café começa às 7h30, termina o café, capela. Isso é bem assim, pastor. E ali segura a base espiritual, né, pastor? Segura, sabe? É uma coisa que eu sempre falei, né? Eu sempre comentar muito na época do pastor Clementino sobre segurar a base espiritual. E o meu sonho ainda é ter uma escola bíblica dominical. Que benção, pastor. Esse é um sonho, o pastor Agil sabe, que a gente sabe, na hora certa, adequada, fazer uma escola bíblica dominical, dentro da revestinha da CPAD, né, para as pessoas entenderem os estudos, né? A pessoa tem que crescer um pouco dentro da palavra, né, pastor? Com certeza, né, pastor? Isso é muito importante. E, pastor, pessoal que quer ajudar, porque não é somente a ajuda em si, só oração, mas tem muitas formas de ajudar também, né, pastor? Porque aqui em Sarandi, região aqui que eu conheço, é essa, e tem mais uma outra só, né? Casa de recuperação por perto aqui.
Nós temos ali a MIRV, que é a Missão Resgatando Vida, né? Que é o nosso projeto. Aí tem a Antioquia, que é do pastor Igor, né? E eu acho que tem a Gênesis também, lá em Marialva, né? E depois as outras casas em Maringá, né? Sarandi mesmo está desprotegido nessa área. Mas é um lugar que tem acolhido pessoas de Sarandi, de Marialva, não tem essa de... Na verdade, nós trabalhamos com o pessoal de Sarandi, de Maringá, de Mandaguari, de Jandaia do Sul, ali para o lado de Paranavaí, né? Nova Esperança. A gente trabalha por causa do conhecimento, né? A gente é bem conhecido na área. Agora, a questão, assim, pastor, a gente gosta muito que as pessoas vão lá visitar. Para conhecer, primeiramente, né, pastor? Para a gente explicar como é que funciona. As igrejas que não conhecem estão convidadas a conhecer, porque, assim, a igreja, se ela faz um compromisso conosco, pastor, pode ser mínimo compromisso, mas ela vai ficar com a porta aberta. Apareceu a situação, nós estamos ali, pronto para atender, né? E trazer essa igreja para perto de nós também. Uma das coisas que eu prezo muito, a igreja trouxe o cidadão, eu quero que essa igreja acompanhe esse cidadão, porque mesmo que ele não terminar os 9 meses, pastor, ele entrando em sobriedade, essa igreja precisa trazer esse cidadão para dentro da igreja, para ele dar continuação desse tratamento, para que não haja recaída, para que né, ele não perde o seu tempo próprio. Nós trabalhamos para Jesus, né, pastor? Nós não estamos perdendo tempo. Mas o cidadão que começa e não termina, ele está perdendo tempo. Então ele precisa ser resgatado de verdade, ser cuidado, né? Para aquele, porque muitas famílias, muitos usuários aí, ele deixou uma família lá fora. Deixou uma esposa, uma criança, né? Mal cuidado, entendeu? De repente está desvinculado da família simplesmente por causa da droga. Parou de usar droga, Deus vai dar graça, ele vai reconstituir essa família e vai caminhar. Aí precisa de uma igreja para dar um apoio, né? Com certeza. E, pastor, não só ajuda, também ajuda voluntária, né, pastor? A MIRV também tem portas abertas para quem quer trabalhar, ajudar, poder ajudar. Fala, eu posso ir uma vez na semana estar ajudando. Isso, é uma porta aberta para você poder também ajudar. Também igrejas que trabalham com capelania, com formação de missionário de pessoas. A MIRV também é uma porta que pode estar ali, ó. É um lugar onde você pode estar ali exercendo também aquilo que você está aprendendo dentro da capelania, né, pastor? É verdade. Porque, assim, sabe, se a pessoa quiser agendar um dia para estar trazendo a palavra, ou agendar à noite para vir também trazer algum conhecimento, né? Caminhar mais próximo da gente, saber realmente quem somos e saber até o que nós necessitamos. Sim, com certeza. Porque a MIRV, ela, igual a gente estava falando, né? Ela busca recursos próprios, né? Com as plantas, com a horta, com as vendas das estopas. E não é barato. A gente estava acompanhando lá, inclusive a chácara onde fica a MIRV, né? É alugada, né, pastor? Alugada. Hoje nós pagamos R$10.500 nas 2 chácaras, né? E já está entrando uma fase de reajuste, sabe? Então. E a gente já está preocupado que vai passar de 15 mil. E precisa dessa ajuda, não só orações, sim, muito importante, né, pastor? certeza. Orando, mas também tá ali ajudando, auxiliando, quem puder, né, pastor, ir lá conhecer. Eu tive o prazer de ir lá e eu fiquei maravilhado. Eu falei assim, eu preciso dar um jeito de vir aqui de novo, vir participar. O pessoal já falou assim, ó, já fala com o pastor Ageu, prepara o dia para você vir ministrar aqui com a gente no culto, de manhã no nosso devocional. E é muito importante isso, né, pastor? Eu fiquei muito maravilhado mesmo com o projeto. E Deus, ele tem colocado mesmo algo no coração de vocês para que isso vá adiante, né? E, pastor, inclusive nós estamos programando uma feijoada. Depois nós vamos passar isso, eu quero até falar, pastor. Isso. Nós queremos programar a data aí para o senhor divulgar. Nós vamos divulgar aqui, vamos colocar aqui a feijoada também. Feijoada, pastor, nós queremos sim fazer o possível para trazer quanto mais gente para ir comer lá. Sim. Para nós servirmos as pessoas, né? A gente já tem essa prática de feijoada, só que nós queremos crescer um pouco mais. Vamos estar divulgando a feijoadona, sim. A feijoada, pastor, nós estamos pedindo ajuda para quem nos ajuda nos ingredientes, para nós sairmos do vermelho, sabe? Cada vez que a gente faz uma feijoada, dá uma aliviada, assim. Que é bem assim, aquele né? peso. Ajuda, né, pastor? Ajuda. E a gente, muito graças importante. a Deus, pastor, fazemos uma feijoada de boa qualidade. As pessoas têm elogiado muito. Mas nós vamos passar a data para o pastor divulgar. Vamos divulgar. Eu, no ano passado, eu estava para participar, foi em Maringá, né, no ano passado. Foi. Eu falei assim, eu tenho que marcar o dia. Chegou no dia, eu esqueci. Aí, quando passou a semana, eu falei assim, olha, tem a feijoada da MIRV. Aí, quando eu fui ver, já tinha passado. Eu falei, perdi.
Pastor, esse ano não vou perder a data de jeito nenhum. E sempre nós estamos fazendo alguma coisa, pastor, sabe? E é bom que o senhor fique sabendo do todo o nosso movimento. Vamos né, estar pastor? pessoando, divulgando, pessoas conhecerem conhecendo aí. mais os meninos, porque muitas vezes eles se abrem muito mais com o pastor de fora do que conosco, né? Entendeu? Assim, a prática de levar o evangelho lá também é muito importante, porque essa disciplina dos 12 passos é disciplina realmente. E muitas vezes, pastor, até por causa do confronto espiritual, eles não aceitam esse confronto, né? Que tem, porque nós não falamos sobre o quarto passo, né? E o quarto passo? O quarto passo é um passo que fecha esse trabalho missionário. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de mim mesmo. Olha, então o primeiro passo a gente tem lá o reconhecimento. Admitir que precisa. Admito que eu preciso. O segundo é acreditar que vai dar certo. Acredito que vai dar certo, eu creio que Deus vai ajudar. O terceiro passo é decidir entregar sua vontade, sua vida às cuidados de Deus. E o quarto passo é fizemos um minucioso e destemido inventário moral de mim mesmo. É Lamentações 3:40. Esquadrinhamos nossos caminhos. Exatamente. E voltamos para Deus eterno. Se examinar, né? Para poder agora... Vou para o caminho de Deus agora, trilhar o caminho correto. Então, quando qualquer um pregador, né, vai lá levar a palavra dele vai ser totalmente o contrário do meu trabalho, né? E de repente está precisando passar um bálsamo, né, pastor? Está na hora de passar um bálsamo, né? É que ali no trabalho é aqui, né, pastor? Ó, é aqui, ó. Vamos se endireitar. Vamos endireitar. E aí precisa depois vir alguém ali para poder. Mas aí eu conto muito com as igrejas. Porque quando a igreja está caminhando com a gente, hoje, por exemplo, hoje o pastor Ageu teve lá de manhã, que ele tinha que pegar um documento lá, quase ele não vai lá de manhã. E daí passaram para ele que estava precisando de comprar açúcar, óleo e farinha de trigo. Entendeu? Então é uma coisa assim que no final de semana e dentro de um feriado a gente se perde um pouco. Entendeu? O pastor Ageu Emílio, o pastor Ageu já me passou um Pix, né, que ele administra o financeiro, já me passou um Pix, já mandei um menino no mercado para quebrar o galho até segunda. Então, geralmente, existem algumas igrejas que eu dou uma ligadinha, opa, estou precisando de um açúcar. Uma ajuda, né? A igreja manda um fardinho de açúcar, ajuda muito. É o famoso negócio, né, da arrecadação do mês da igreja. A gente não teve nenhum irmão que a gente ajudou esse mês, vamos mandar para lá, porque também não pode ficar com o alimento guardado. Verdade. Vamos mandar, mês que vem vamos adquirir mais um tanto, vamos arrecadar, manda lá uma parte, vamos ajudar para poder auxiliar ali o trabalho, né? Porque às vezes a igreja não sabe como fazer, mas tem quem está fazendo ali, a igreja vai como apoio, né? Porque várias igrejas, cada um dando um pouquinho ajuda. Muito, né, pastor? E eu quero também estar com a porta aberta, pastor. Eu quero sim, a igreja me ligar e falar já de pronto, não, estamos aqui. Poder estar ajudando, né? Bom, gente, esse foi o nosso podcast de hoje, Papo Arena, pastor missionário Emílio Soares, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, pastor, falando sobre a Mirville. E quando eu cheguei lá na Mirville, eu falei assim, não, eu preciso falar com o pastor Emílio, a gente precisa gravar, a gente precisa passar o que está acontecendo aqui no projeto Missão Resgatando Vidas, que as pessoas precisam ter o conhecimento, as igrejas precisam ter esse conhecimento, né? E você que quer ajudar, você que quer auxiliar, você que quer de alguma forma contribuir, a gente vai colocar aqui embaixo, aqui, ó, na descrição do vídeo, nós vamos colocar aí a forma que você pode estar ajudando, o contato da Mirville, vamos estar colocando aqui o contato do pastor Emílio, vamos estar colocando aqui para você poder entrar em contato e falar assim, ó, eu quero ajudar de tal maneira, ó, eu quero estar indo visitar aí o projeto. O pastor Emílio vai estar dando todo o direcionamento e também já colocar a feijoada. Nós vamos divulgar, tá, no nosso Instagram, tá? Você que está aí no nosso YouTube aí e você que está na rádio também, nós vamos divulgar no nosso Instagram quando for a feijoada, nós vamos divulgar para você participar. E não é só comprar a feijoada. O que o pastor Emílio acabou de falar aqui, ó. Eu quero que você venha até o local, até a Mirville, para você poder comer a feijoada ali com a gente e conhecer esse projeto maravilhoso, né, pastor? Maravilha, pastor. Pastor, eu quero agradecer. E eu quero deixar aqui mais uma recomendação, assim, pastor. Ó, nós Viveiro de Muda, eu tenho mudas ali, igual a pata de elefante, por exemplo. Faz 15 anos que eu plantei, Olha. Eu germinei e hoje ela está passando de 60 centímetros de diâmetro. Nós podemos também fazer manutenção em jardim. Olha. E podemos fazer jardim, né? Que Porque bênção. graças a Deus eu tive o privilégio, né? Eu tenho até alguns certificados lá, né? Que eu bênção. fiz que eu sou capacitado para fazer jardinagem,
né, horta e a questão da capacitação do viver de muda. Então nós temos as nossas próprias plantas, podemos fazer um jardim a preço baixo, né? E isso também faz parte da terapia ocupacional dos meninos que estão internos. Laborterapia, né? Laborterapia, Eita! né? Porque essa laborterapia faz parte do tratamento. Exatamente. Né? Porque assim, ó, a base espiritual, graças a Deus, Deus tem nos honrado. A laborterapia é o trabalho terapêutico do tratamento do dependente. O dependente tem que levantar na hora certa, ele tem que comer na hora certa, trabalhar na hora certa e tomar banho na hora certa e dormir na hora certa. Tratamento terapêutico, porque a base espiritual já está incluído. Né? Nós temos lá, pastor, uma farmácia, né? Tem um menino exclusivo para cuidar da farmácia. Quando a pessoa chega lá sem receita, nós passamos ele pela emergência. Da emergência ele vai para a unidade básica de saúde, né, para ser tratado pelo clínico geral. E quando a pessoa chega com a receita, nós vamos dar continuação no remédio que ele precisa tomar, porque o ser humano é ser humano. Sim. O ser humano, ele depende também da medicina, da ciência. A Bíblia diz que a ciência se multiplicaria, né, pastor? Essa evolução tudo aí, Deus já sabia. Deus já sabia. E nós estamos lá à disposição de Deus, a princípio. E atender, não é, pastor? E a questão da jardinagem, pastor, é uma coisa assim que eu tenho uma equipe lá de jardinagem. Eu já tenho os meninos preparados, vamos lá, roçamos, temos 2 roçadeiras, né, tenho as ferramentas adequadas, né? E a gente entra com conhecimento assim para fazer um projetinho de jardim, ver qual planta que é mais adequada no lugar certo. Que bacana. Né? Então tá aí, ó. Né, pastor? Nós vamos deixar o contato aqui, ó. O contato do pastor Emílio vai estar aqui na descrição do vídeo. Pastor, tô precisando mexer com o jardim aqui, ó. Já chama o pessoal lá da Mirv, né, pastor? Pode fazer uma limpeza num quintal, né? Eu não pego serviço grande, pastor, mas o serviço assim que a gente pode fazer no mesmo dia ou 2 dias, a gente vai lá e faz. Leva né? o pessoal. Não precisamos cobrar caro, né? Nós podemos fazer um serviço, um precinho acessível, né? E o meu telefone, pastor, é 99129-3332. Fechou. Tá aí, pessoal, para você poder entrar em contato com o pastor. Pastor, nós queremos fazer alguma coisa aí na Mirv, queremos ajudar, queremos colaborar, queremos contribuir. Tá aí, pode entrar em contato. Quer mexer com jardinagem, quer ver muda de flor, quer ver, pode procurar também o pastor Emílio para isso daí. Projeto Mirv, Deus continue abençoando, viu, pastor? Cada Amém. dia mais e mais a sua vida, a vida do pastor Agil, que estão ali à frente, na direção, e que cada dia possa crescer esse projeto e as pessoas possam ver, possam estar ali também trabalhando junto, né? Amém. Pastor, e as portas estão abertas, viu? Inclusive para a sociedade. Isso mesmo. Inclusive para a sociedade, né? Eu sempre falo assim, ó, gente, as portas estão abertas, porque se as pessoas não for ver, não vai saber, o que é. Né? Então nós não temos muito a mostrar e nada a esconder. É isso aí. Uma hora nós vamos fazer um vídeo, viu? Ó, já vou deixar até marcado. Uma hora nós vamos lá, pastor, fazer um vídeo institucional da Mirv. Maravilha. Vamos pastor. mostrar toda a Mirv, todo o trabalho da Mirv lá. Muito obrigado você que assistiu o nosso vídeo até aqui, nosso podcast Papo Arena. Você que está nos ouvindo também através da rádio, que Deus abençoe. E até semana que vem. Tchau, tchau.